O nosso próximo convidado, muito cedo, ganhou o gosto pela escrita. Está hoje aqui a apresentar-nos mais uma das suas obras, Pedro de Sá, do outro lado do rio, há uma margem. Salve de palmas, Pedro. Eu disse desde muito cedo. Bom, isso traduz por que idade? Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. O meu primeiro livro data de 2010, portanto... Mas isso na escrita e na leitura? Na leitura, sim, bem mais cedo. Bem mais cedo? Sim. Sempre foi, até por uma questão familiar, sempre fomos muito dados às letras e às leituras. É uma tradição familiar. Tradição familiar? Quero saber mais sobre isso. Os pais tinham esse hábito de leitura? Uma biblioteca bem composta? Sim, os pais. Portanto, também tive um tio que me iniciou nestas artes e é um conhecido poeta vilaflorense, e de facto esse legado como que nos foi deixado, e por conseguinte acho que chega a uma altura em que temos que nos fazer à estrada. Exatamente. E foi o que aconteceu com o Pedro. E foi exatamente o que aconteceu. Tem rascunhos guardados das primeiras atrevidas aventuras em que se envolveu? Não. Que podem ter servido de rascunho para a primeira publicação? Não, curiosamente, eu que sou em certas coisas sou bastante anacrónico, escrevo ao computador. Ao computador. Sim. Porque quando comecei com esses rascunhos, a minha mulher, que está ali, disse-me logo, não, nem pensar nisso. Não. Se quiseres, escreves, porque depois o tempo também não dá, com crianças, com o dia-a-dia não dá. Sim. E então aprendi a escrever ao computador e aí tive que me modernizar, digamos assim. E começou com a certeza de que queria editar um livro? Não começou a escrever por escrever? Julgo que qualquer autor, quando escreve uma obra, é para dar lá a conhecer. Sim. É para dar lá a conhecer, por conseguinte, quererá com toda a certeza ver o seu livro editado, não é verdade? Sim. Um livro é como que um filho, não é verdade? E então, eu, por exemplo, olho para os meus livros, eles neste momento já são autónomos de mim, já estão a trilhar o seu próprio rumo, o seu próprio futuro. E é um pouco por isso, pela preocupação pelo futuro deles, que eu aqui estou. É a preocupação exatamente por zelar pelo futuro deles. Sim. Pedro, alguns dos alunos já leram as obras? Pedro é professor, não é? Sou. Professor de filosofia. Exatamente. Já. Leram mais os alunos do que os colegas, sabia? Sim. É verdade. Para também irem à procura de algum defeito que pudessem apontar ao professor. Não, por acaso, tenho sido, ao longo da minha atividade docente, tenho sido surpreendido com... e bem surpreendido, positivamente, por alguns miúdos que, de facto, gostam de ler, se interessam por estas artes. Aliás, os meus livros foram apresentados por colegas e por ex-alunos. Por ex-alunos. O facto também de ser professor de filosofia abre um bocadinho as portas para essa conversa, diálogo e pensamento sobre a vida, não é? Exatamente. Os livros têm essa ligação? Não, quer dizer... Pode haver uma certa deformação profissional, mas, sabe, havia uma senhora que morava no prédio em frente e todos os dias ela saía com o carrinho de compras e adivinhava-se no passo da senhora uma certa dificuldade de andar, uma certa solidão. Sabia-se que a senhora era viúva. E lá ia ela para as compras, fazia as suas compras, sempre com dificuldade, regressava. Quando ela regressava, o gato tinha um gato, a senhora ia logo para a janela, como que a saudar o seu regresso. E eu fascinava-me a ver aquelas vidas, fascinava-me a pensar, meu Deus, há ali uma riqueza enorme nestas vidas, um potencial, porque são vidas que como que não deixam testemunho. E então, eu tenho 3 romances e um livro de crónicas. Mais nas crónicas, procurei derramar um pouco estas vidas, pelas malas de uma folha de papel. Quem é aquela senhora, aquele gato, que vidas são aquelas? Dar um pouco voz a quem não tem voz. Isto sem cair em neorrealismos, como é óbvio. Sim. Mas procurei exatamente, de facto, dar destaque a questão do desemprego, a questão do dia-a-dia, sonhos idos, por aí fora. Porque eu comecei a publicar crónicas, porque eu quando estou a trabalhar não posso estar no romance, porque o romance exige-me outro galope. Sim. E por conseguinte aproveito as férias ou os períodos de pausas letivas para mergulhar no mundo do romance. Todavia, consigo redigir as crónicas.
E então vou redigindo as crónicas, eu até, o Letras Não ao Caso tem um blog, então pus aquilo num blog, depois tem mais visualizações do exterior do que de Portugal, curiosamente, sim. Que é um paradoxo. E então vou colocando-as no blog, e depois também tem lá o Facebook e essas coisas. Sim. Para dar... Não tens ferramentas de trabalho. Exatamente. Agora, o romance não, o romance exige outro galope, como é óbvio. E exige que seja lá com as duas pernas, todo mergulhado naquele mundo. Meu caro Pedro, é evidente que todos os autores, em certa medida, introduzem nem que seja numa pequenina dose, alguma autobiografia nos pedaços que contam. Nem que seja quando estão a revelar a vida de alguém que conhecem. Se conhecem é porque com certeza também estão a falar de si mesmos. Há muito de si em cada uma das personagens, ou o Pedro consegue distanciar-se o mais que pode? Concordo inteiramente consigo, tem toda a razão. Porque nós escrevemos com a nossa vivência, com a nossa biografia, como é óbvio. Quem disser o contrário está a mentir rotundamente. Nesse caso é complicado, esse livro. Porque esse livro é a história de uma mulher que de facto dá à luz, tem o seu filho, mas ela não nasceu para ser mãe. Essa mulher não nasceu para ser mãe. E não admite isso, não admite. Para poder-se dizer, bem, eu não nasci para ser violinista, por muito gostasse, ou para ser pintora. Pois, para ser mãe é mais incompreendido. Exatamente. E essa mulher não admite. E então, sempre que está socialmente, ela como que sobe a um palco para representar o papel da mãe perfeita, o paradigma de mãe, o que é isto? No entanto, ela não nasceu para ser mãe. E é a história da consequência desse facto não assumido na vida dela, do filho, do marido e por aí fora, toda a família. Portanto, aí era complicado dizer que se faz aspectos biográficos. Exatamente. Depende de se conhecer a pessoa, não é? Exatamente. A pessoa de quem se está a escrever, exatamente, não é, Pedro? Pedro, este livro já é de 2013. Bem sei que as aulas têm parado pouco, não é? Parou nas férias de Natal, agora nas de Carnaval. Está a planear para as férias grandes escrever mais um romance? Depende. Sabe que eu fico fascinado, porque escrever é uma coisa muito difícil. É muito difícil. E muitas vezes nós deparamos, e é extremamente frustrante, porque deparamos com a folha em branco, neste caso com o ecrã em branco, e não sai nada. Dá jeito a folha em branco, não é? É mais poético. É muito mais poético. É mais poético. E não sai nada. Não sai. E somos capazes de estar ali até para arranjar um adjetivo e tempos. E eu fico fascinado porque eu chego às livrarias e vejo, sinceramente... Não faltam publicações. Não vou dizer dejetos sólidos, mas perto disso. Eu, por exemplo, aqui há um par de anos, entro numa livraria e vejo um livro extraordinário, intitulado Cotovia, de um escritor húngaro chamado Zezo Kostolany. Esse livro em Portugal não passou da primeira edição. E é um livro extraordinário, todos os títulos. Meu amigo, mas isso acontece em todas as formas de arte, não acha? Exatamente. E é pena que, de facto... A Chiado, por acaso, tem feito uma certa promoção de novos autores e tem-se esforçado nesse sentido. Menos, exatamente, tem apostado e tem-se esforçado nesse sentido e é de louvar. Mas é pena que haja vozes como a de Kostolany que sejam silenciadas e, enfim, não vou estar aqui a enumerar o que é que eu vejo nos tops literários. Sim. Meu caro, são os gostos, e os gostos também têm que se compreender. Também não se pode estar à espera que de um dia para o outro consigamos todos perceber as obras de Tchaikovsky e nem consigamos todos perceber um quadro de um pintor famoso, quando para alguns não passarão de apenas pequenos borrões feitos com seria bom no dia em que chegássemos a uma livraria e víssemos Tolstói, Dostoiévski no top. Concorda comigo? Eu também gosto, mas vamos devagarinho para tentarmos lá chegar um dia. Muito obrigado, Pedro de Sá, por estar aqui connosco nesta edição de Portugal Interação. Bom carnaval, boas férias, curtas. Sim. Curtas. Boas férias criativas. Um bom segundo terceiro lugar. É mesmo. Muito obrigado. Até